Fala galera, beleza? Renato Cunha aqui, falando. Tô junto com o meu amigo Paulo Brandout. Isso. Paulo, ele é especialista em planejamento estratégico, comportamento humano e desenvolvedor de competência. E hoje a gente vai falar de um negócio que praticamente pega tudo isso aqui, né, Paulo? Exatamente, acho que está alinhado com uma proposta que antes do Covid, né, aquela história toda, agora é bem Chega bom, mais né? forte. Chega mais forte aí no mercado. Estamos aqui nos estúdios do Sim Club Brasil para falar de um assunto que eu sou apaixonado, extremamente apaixonado, que é aquilo que desde a pandemia para cá se fortaleceu muito mais, que é a telemedicina, né? A força que a gente tem, o segmento, a plataforma em si, o que traz de benefício para nós. E nada como o Paulo, que tem toda essa experiência, toda essa gama de conhecimento. A gente vai fazer um bate-bola aqui muito especial para vocês estarem totalmente inteirados do que é telemedicina, qual que é as facilidades, quais são os benefícios, por que é tão eficiente, por que é tão lucrativo para você. Cara, como que pode a telemedicina ser tão lucrativa? Você vai entender dentro desse bate-papo com o Paulo aqui, como que você pode não só destravar a sua mente, mas mudar ou colocar a telemedicina dentro da sua cultura hoje de saúde, né, Paulo? E com tantos benefícios, já tem pessoas que resistem à telemedicina ainda, né? É o que mais Então, tem. Nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos começar já abordando eu vou construir com vocês aqui o ponto inicial. O que é a telemedicina, afinal de contas, tá? E aí eu vou passando a bola para o Paulo e ele vai desenvolvendo com vocês também tudo aquilo que trava a gente. Para mim, o principal eu tive, Paulo, basicamente uns 6 meses de estudo de telemedicina para mim poder entender 100% o que é isso. Então, Sim. hoje eu sei o que é a mente da pessoa que está vendo a gente ali, né? Qual que é a trava dela, qual que é o bloqueio dela. E isso é o mais importante para nós tratar, é direcionar tudo que eles estão pensando lá na ponta, tá? Telemedicina hoje, na sua técnica da fala, vamos dizer assim, ela é um dispositivo, um software que liga o médico até você. Onde você está na sua casa, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, você faz uma chamada de vídeo, o médico te atende. Olha que incrível. Na sua essência, no seu simples, é isso. Mas por trás disso, você entender o que isso foi na sua vida, a eficácia que isso tem na sua vida, a economia que isso traz de tempo, dinheiro, Segurança. mental, segurança, é muito importante. Paulo, hoje, na sua visão, não vamos partir para o lado da telemedicina, tá? Mas no comum, para a gente construir uma base de padrão na mente das pessoas, o que é o principal ponto de bloqueio na mente de uma pessoa hoje? Resistência a coisas novas. Ou seja, toda vez que a pessoa ela se depara algo novo, ela precisa sair da zona de conforto, ela precisa desenvolver novos conhecimentos para que ela possa dar conta daquilo. Né? E tem os vícios, né? Os famosos hábitos. Agora eu vou levantar às 4 horas da manhã, eu vou para a fila do SUS, ficar lá, e quando eu chego na porta, terminou a senha. E aí ela volta para casa, só que agora ela volta para casa como uma vítima. E como vítima, ela chega em casa com uma história, e quando ela tem essa história, ela se torna importante. Criou um padrão. Cria um padrão. Né? E aí ela conta para um, conta para outro, e ela fica presa àquela história de vitimização dela. A telemedicina agora, ela acaba com esse negócio. Ou seja, não tem mais fila. Tu leva um médico para dentro da tua casa. Tu leva o médico para tua cama. Exatamente. E a fila, no máximo, 1 minuto. Né? Se nós seguirmos o modelo da telemedicina da CIMED, é 1 minuto que deve estar mais ou menos, né? Porque a pessoa fica no máximo, né? 1, 2 minutos no máximo. Não precisa sair de casa, não precisa gastar com táxi, não precisa desmaiar na fila e tem um atendimento. Qual que é a lógica hoje que o Paulo está falando? Nessa estrutura que ele construiu no final aí. Você pega 7 horas, eu estou falando de um hospital particular, vamos falar do SUS, que vai chegar no público, que vai muito na UPA. Eu peguei os últimos dados do SUS, sabe quantas horas que é de espera mínima? 13 horas. 13 horas de espera mínima do SUS hoje, dentro da nossa localidade. Então, a regra geral você pega 13 horas de fila para você ficar 3 minutos com o médico. E ele te passar o medicamento, você ir na farmácia e comprar. Aquilo que está imposto pelo governo. A telemedicina inverte, mas com muita força. Você passa 1 minuto esperando, 2 minutos esperando a fila, no telemedicina, na plataforma,
e o médico te atende com 3 minutos e te envia a receita no seu celular. Isso. Você compra, a farmácia entrega na sua casa, você nem saiu de casa. Essa é a estrutura que ele construiu para vocês agora de uma forma mais ampla. Imagina a pessoa, ela vai, enfrenta uma fila, chega lá no médico, o médico faz uma anamnese, ou seja, faz as perguntas clássicas e fala o seguinte: bom, eu vou te encaminhar para um especialista. E aí você volta para casa, enfrenta a nova fila. Nesse caminhar, quantos riscos e quanto tem de desperdício de saúde, de dinheiro e de convivência familiar, uma série de coisas. Aqui você fala de 2 vertentes, né? Quando caminha para o especialista, para a pessoa ir para um público hoje, ela vai esperar quanto tempo para achar esse especialista? Para chegar nesse especialista? 6 meses? 1 ano? Eu já vi casos de 1 ano e 6 meses para conseguir se consultar com o especialista. Isso é real. No telemedicina, não. É questão de horas, um dia. Eu vou te falar um caso. Principalmente na CIMED. Exatamente. Eu estou dando dados daqui, da CIMED. Sim. Tá? Mas no comum fica assim, mas hoje a gente trabalha com um fluxo de entrega muito forte. Então, hoje eu vi psiquiatra que demora 6 meses para você achar uma agenda com ele e achar com 2 dias e atender você no final de semana. Onde que se tem isso? Em pleno domingo. Em pleno domingo. Depois do futebol, tem um médico disponível para te atender. Disponível, 24%. Cara, isso eu acho até icônico ser uma trava nas vidas das pessoas, sabe? Eu acho isso ser uma cultura ruim, a telemedicina, assim, demorar a entrar, eu acho muito estranho, porque é muita facilidade. Eu acho que, na minha cabeça, tá, Paulo, aí você pode falar melhor por ser sua especialidade, nas tratativas da forma das pessoas pensarem. Mas eu acho que é tão fácil que as pessoas desconfiam. Fala, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? As pessoas gostam de coisas difíceis, né? Para mim, vou ficar 13 horas no hospital e achar que isso é a vantagem, para mim é gostar do difícil. Tem um sofrimento aí por trás, a pessoa adora se sentir vítima quando ela está carente afetiva, né? Carente emocionalmente, então ela precisa chamar atenção de alguma forma. Isso é normal. Mas aí tem outra coisa que é interessante. No modelo CIMED, na telemedicina, o médico fica te olhando cara a cara, vai dar toda a atenção. Então, aquele tempo que fica, 10 minutos, 20 minutos, ele fica 100% com o paciente ali. Que muitas vezes, lá no presencial, o médico não fica. Às vezes ele não olha. Eu fui outra vez lá em Vila Velha, no médico, ela não me olhou. Isso é verdade. Eu tive que dizer quais exames que eu queria, ela não me olhou nos olhos. Eu digo, a senhora não vai nem olhar para mim? Ela disse assim, eu não preciso, eu estou aqui, olhando no computador, eu já estou aqui com todo o seu, como é que se fala? Prontuário? Seu prontuário, toda a sua rotina de vida aqui, as suas check-ups que você fez. Quase que eu estou aqui, ó. Ela estava olhando lá, o que estava no sistema. Não olhou para você diretamente? Não olhou para mim. E eu tive que pedir os exames para ela. E ela deu os exames que eu pedi. E isso é que as pessoas gostam, tá? Assim, eu não vou generalizar, mas o que as pessoas hoje estão gostando eu prefiro presencial. Por quê? Quantas vezes você foi no hospital que ele tocou em você? Aí eu te passo um dado técnico muito forte. A taxa de resolutividade hoje em telemedicina do CIMED, mais especificamente, é de 93%. 93% a cada 100 casos, 93 não sai da tela. Você resolve ali. Os outros 7% é porque você tem que ser encostado. Aí eu vou te contar um caso para todo mundo aqui. A gente estava com um paciente nosso que a mãe dele foi resistente em fazer a tela no início. Olha como é que é a cultura. Tem que levar, meu filho tá passando mal, tá vomitando, tá com dor no estômago, tá com isso, tá com aquilo. Vamos levar pro UPA. Levou, ficou aquele tempo. O cara com dor no estômago, febre, vomitando. E aí, o médico mandou voltar para casa, é normal, virose, muda clima, muda tempo, comeu alguma coisa, mandou para casa. Primeira. Tem um remedinho para melhorar a barriga, não melhorou. Voltou no outro dia. E que aquela dor, vomitando, febre não passava. Voltou lá, virose. No terceiro dia, não, faz a tela agora. Vou voltar para lá de novo para ser a mesma coisa. Fez a tela, o médico ficou com ele 15 minutos. Fez todos os exames que no presencial não fez. Levantou a camisa, apertou a barriga. Como é que faz isso na tela? O menino fez. E aí diagnosticou, falou, cara, você vai ter que ir para o hospital que você vai operar. Isso é apendicite. Pode ir. Eu vou dizer, olha o que ele falou, eu vou fazer todo o prontuário, tudo que está acontecendo, quais são os exames que o médico daí da sua rede de saúde tem que fazer, e ele vai identificar que é o que eu estou falando. Pode ir que você vai operar. Ele operou no mesmo dia.
Chegou lá, o médico leu o prontuário da telemedicina, fez o exame que pediu, fez tudo, operou no mesmo dia. Só que qual que é o mais forte? Quando o médico tirou o apendicite dele, estourou na mão dele. Na mão do médico. Mais um dia, menino. E onde foi diagnosticado isso? Telemedicina. Então isso, cara, como que isso pode ser uma trava na mente das pessoas? Para mim, não faz sentido. Então, hoje a telemedicina, ela te traz muita facilidade, ela te traz muita resolutividade. Tudo que o médico no presencial não faz, e isso acaba com a lógica, tá, Paulo? Qual que é a lógica? O médico está no hospital com aquele monte de gente na fila, talvez 300 pessoas esperando na fila ali, ele quer dispensar. Final do dia cansado. Enquanto na telemedicina o médico está dentro da casa dele, dentro do consultório ele é tranquilo, com ar-condicionado. Qual que é a chance dele te tratar para lá? Nenhuma, né? Exatamente. Então, agora a telemedicina agrega bastante dentro das empresas. Aí é o meu forte. Tá? Dentro das empresas, qual é o benefício que o empresário tem implementando a telemedicina? Nós temos 4 pilares dentro de uma empresa. Primeiro, o empresário tem que investir no seu colaborador. Ele tem que dar treinamento para esse colaborador. Tá? O segundo, ele tem que contratar um bom treinador, um bom curso para poder ser o lado, solda, MIG, qualquer curso de modelagem de competência, seja qual for. Os outros 2 pilares significam a saúde física e o outro saúde mental. Tá? Com a telemedicina, ele pega a saúde física e a saúde mental. Tá? Bota lá uma cabine, né? O cara entra lá na cabine e ele não precisa se deslocar e nem se afastar do trabalho para ir para a fila do médico. Dentro da própria empresa, ele vai lá e tem um atendimento. Isso é fantástico. Demais. Para a empresa. O colaborador tem a segurança de não se acidentar no meio do caminho. Isso é um risco para a empresa. Ele vai lá, já tem o diagnóstico na hora. Isso traz o quê? Percepção de segurança e percepção de cuidado, ou seja, a empresa cuida de mim, na hora foi reconhecido determinadas coisas. Cai a taxa de estresse. E uma coisa muito importante, a percepção de segurança ela é mantida. Hoje a coisa que mais estressa a pessoa dentro de uma empresa é a percepção da insegurança e a falta de cuidado. É mesmo? Ela passa escondida. O setor do líder tem que passar a percepção de segurança. Então, se a pessoa se sentir que está insegura... Insegura, porque ela ativa um mecanismo de vulnerabilidade. Que legal. E uma pessoa, dentro do processo de vulnerabilidade, ela aumenta o risco de acidente, cai a produtividade, não sai por isso. Então, uma pessoa vulnerável, ela produz pouco. Quando eu introduzo a telemedicina dentro da empresa, eu estou dizendo assim, eu te cuido, tu não está vulnerável dentro do processo. Tua empresa ganha muito. E tem mais outra coisa, está entrando agora... Até o ano que vem, se não me engano, até abril, o Ministério do Trabalho introduziu dentro da NR17, Ergonomia, Saúde Mental. Sim. Que hoje é o mal do século, né? Exatamente. E assim, médio, tem o atendimento psicológico para as pessoas também. Então, dentro de programas de saúde mental dentro da empresa, é fundamental introduzir a telemedicina, fecha um pacote com a CIMED e ali ela já coloca já os protocolos dentro, tem um programa de prevenção de saúde, e esse programa de prevenção de saúde agrega valor e o Ministério do Trabalho vai dar aquela certificação de uma empresa responsável e preocupada com a saúde dos trabalhadores. Cuida de você em todos os aspectos. Todos os aspectos. E olha que legal, eu acho que na cabeça da mulher, por exemplo, é algo até mais forte. Você falou de passar segurança para o funcionário ou para o colaborador. Aqui tem uma funcionalidade que é o seguinte: não precisa necessariamente a mãe estar do lado do filho para fazer a consulta na telemedicina. Não. Ela está lá dentro do trabalho, o filho está lá em casa, está na casa dela, ele vai entrar, o médico vai entrar, a mãe vai entrar e vai participar todo, até o pai, todo mundo vai entrar e participar, cada um no seu local. Não vai precisar mais sair da empresa, o patrão não vai perder o funcionário, a mãe não vai gastar tempo indo para casa, pegar o menino e levar para uma fila. Olha que ciclo mais fácil. Ela vai para dentro de uma sala da empresa, participa da consulta com o filho. E não tem pai, não tem mãe que não fique preocupado com o filho doente, Claro, né? claro. Então agora é sabendo que o filho está lá no celular, o médico, e ele está observando, acompanhando,
né? Tudo que está acontecendo ali. Está acontecendo. Sem precisar se locomover, sem precisar de nada. Isso é forte demais. E aí entra aquele poder de segurança dentro da empresa. Exatamente. A empresa te dá uma segurança maior. E eu também parto para o lado da pessoa, do empregador, né? Hoje a telemedicina ela tirou muito, e eu vou te falar assim, um número estratosférico de 40% de atestados infundados. Isso a gente ajuda o empregador também. Que é outra coisa, né? A empresa tem controles dos atestados médicos, que se houver a emissão do atestado médico, vai ser porque realmente é necessário. E não porque a pessoa fez festa no final de semana e na segunda estava ressacada. É os dias mundiais do atestado, sexta e segunda. Sexta e segunda, exatamente. A gente pega muitas empresas que essa é a dor. Né? Segunda-feira falta muita gente, sexta-feira falta muita gente, por quê? Iniciando o feriado e terminando o feriado, né? Então, a gente sente esse impacto quando as pessoas pedem atestado, quando as pessoas vão no médico só para pedir atestado. Qual que é a dinâmica hoje do tradicional? É bom a gente fazer esse jogo de tradicional pro telemedicina. E a gente está falando do Simmed, que é a empresa que está patrocinando todo esse evento aqui, tá? Todo esse podcast é patrocinado pelo Simmed, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença do tradicional para o pessoal? O tradicional, se o cara não conseguir um atestado nesse hospital aqui, ele vai para outro. Porque os médicos não se comunicam. E isso é uma vantagem do telemedicina. A comunicação não é entre os médicos, é entre o prontuário. Isso é muito forte. Por quê? Porque se o cara foi no hospital e não conseguiu, ele vai numa clínica. Se na clínica ele não conseguiu, ele vai num outro hospital. Até ele conseguir o atestado que ele quer. Sim. Na telemedicina não tem como. Se ele fez a consulta, o médico viu que ele não precisa de atestado por causa de determinado motivo, e ele espera 2, 3 horas para fazer uma nova consulta, para tentar outro atestado, na hora que o médico pega, já vai ter o prontuário dele ali automaticamente para o outro médico dele. Tem histórico também. Né? Tem, o médico vai escrever lá, tentou atestado. Pronto, não vai conseguir com outro também. Então, por que a redução de 40%? Por causa disso. Não tem como o cara fugir. E aí ele chega para o patrão e fala assim, até não estou conseguindo não, vou ter que ir presencial. Não tem como ele burlar mais. Já entrou, deu uma entrada o prontuário dele. Exatamente, já está aqui. Para que você vai no presencial? Você fez a consulta? Fiz, mas ele falou o quê? Entendeu? Tem como a empresa sanar essa dor que hoje é muito forte no empresário, tá? Atestados infundados. Claro que a telemedicina veio para extinguir o atestado? Não é esse o propósito. Modo algum. O propósito é trazer saúde. Exatamente. Não. E se a pessoa está passando mal e é risco para as outras pessoas, vai para casa. Você está com vírus, você está passando mal dessa forma, você está precisando ir para um médico presencial, vai embora, toma aqui o atestado. Diagnóstico de dengue, por exemplo, não precisa enfrentar fila. Telemedicina é muito fácil de diagnosticar. Muito fácil, muito fácil. Os surtos, que a maioria, esses surtos que entopem os hospitais, com a telemedicina são totalmente resolvidos. Sim. Né? Mas já tem muitas prefeituras que já estão incorporando, né? O primeiro passo ali nas UPAs, antes de chegar, já tem a triagem através da telemedicina para depois chegar no médico da UPA. Já chega lá pronto. Chegar lá pronto. E isso reduz drasticamente as filas. Isso é o efeito. Você tira as pessoas. Parece que Vila Velha, Espírito Santo, já está redondo, tá? Hoje, muitas prefeituras do Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste aqui, no Espírito Santo, estamos trazendo para Minas essa implantação de governo, tá? De linkar um sistema no outro, onde a pessoa não vai... No Sul já é muito forte, tá? Eu vou te falar que no Sul, se a pessoa chegar no hospital público sem ter passado pela tela, ela não é atendida. Ela tem que sentar, passar pela tela, para depois o prontuário cair lá na mesa da pessoa, para ela poder atender. Isso é magnífico. Isso é bom demais. A pessoa para de ir à toa para o hospital. Sim. Entendeu? Isso é uma boa plataforma para os políticos aí, né? Para resolver problemas de saúde, ou seja, levar como bandeira a saúde às pessoas. Né? E detalhe, né? Pode chegar onde tem internet, chega um médico. Ter sinal, você tem internet. Né? Tem sinal de chegar. Tem sinal de internet não, né? Fato. Se tem sinal, tem a consulta com os médicos. Exatamente. E se não tiver sinal de internet, mas tiver telefone, alô, liga ali o alô doutor, que você vai conseguir fazer a consulta do mesmo jeito pelo telefone. A gente teve um caso, cara, isso para mim foi um dos casos mais fortes, tá? Quando eu falo de pessoas que não sabem mexer com tecnologia, tá muito longe, será que a internet pega ou não? A gente estava numa cidadezinha pequena do sul. A pessoa não mexe com tecnologia.
A senhorinha estava meio que passando mal, meio não, ela estava passando mal totalmente, nem ela sabia. Ela ligou para a tela, fez a chamada com o médico atendeu ela e identificou que ela estava infartando. Chamou o médico, chamou todo mundo e ela estava infartando. Hoje tem um vídeo dela que a gente postou, que ela falando que ela é grata demais à telemedicina, que se não fosse por eles, hoje ela não poderia nem estar ali conversando. O timing é fundamental, né? Na hora, o médico corre com ela, porque ela está infartando, faz isso, dá esse medicamento para ela, ela está infartando, pode ir. O próximo passo dela é óbito. E ela foi, recebeu atendimento com velocidade, o prontuário chegou no hospital para onde ela estava indo com muita velocidade, chegou, já fizeram os tratamentos, ela tratada, medicada, super bem. Isso foi real, gente, pela tela. Para mim, é um dos maiores eventos que aconteceu desde a pandemia para cá, foi a telemedicina. A telemedicina já existia antes, tá? Só que por um poder político de governo não se implementava, não se regulamentava. Chegou na pandemia, o que aconteceu? O governo ia entrar em colapso. Não ia dar conta. Teve que regulamentar a telemedicina para atender remotamente. É o nosso caso. E nós temos vários surtos, né? Cada cidade, cada país, cada estado tem os seus surtos de dengue, de chikungunya, né? Desidratação. Cada região tem as suas peculiaridades, que a grande maioria dá para resolver. Vou te fazer uma pergunta generalizada agora. Na sua visão, no seu conhecimento hoje, tudo que você vê no seu dia a dia, tudo que você acompanha nas pessoas, você faz coach com pessoas que você muda a mente da pessoa para ela fazer o que é certo. Qual é o impacto social disso hoje na sociedade? A telemedicina, puxa vida, é um impacto tão sistêmico. Bom, vamos pensar no nível de valores roda da vida, né? Então, vamos pensar família. Imagina tu ter um médico 24 horas para a família. É uma mamãe, né? Mas você diz que está iniciando a semana, seu primeiro filho, minha mãe de primeira viagem. Qual é o impacto nessa mãe ter um médico do lado dela 24 horas? Gigante. Não tem preço. Não tem. Agora nós vamos para a área profissional, na área do trabalho. Qual é o impacto de uma empresa ter um médico 24 horas e o trabalhador ter um médico 24 horas? Seja para aquela coisinha assim, ressaca porque bebeu demais, uma diarreia, qualquer coisa. Porque a saúde, toda vez que a gente fica debilitado, tá? A gente ativa um dispositivo de abandono, de medo. Tá? É ativado esse dispositivo. Se tem ali o apoio, o suporte na hora, esse dispositivo ele é ativado e é desligado na hora. Então a taxa de estresse cai. Tá? Então nós temos aí impacto na família, impacto no trabalho. Bom, a gente pode levar isso até para a área de investidor. Nós temos impacto na área de investimento, ou seja, quanto tempo eu perco, né, investindo em tempo, deslocamento, né, pensamentos negativos. O meu sogro, para pegar uma receita, ele ficou 3 horas, né, uma fila da Unimed. Uma receita de um remédio que ele toma a vida toda. Sim. Você tem 30 anos que toma remédio. Ele só queria a bendita receita. E possivelmente paga muito caro para estar ali. Ele perdeu a tarde toda, irritado, bravo. Eu só quero isso. Então o idoso, é só isso para ele. Só isso significa 1 minuto, é só o cara assinar. Porque ele não queria nem a consulta, ele só queria a receita. Porque ele estava precisando comprar o remédio que havia acabado. Só isso. Telemedicina seria resolvido em 1 minuto. Ele sentado no sofá. Está entendendo? Então o impacto a gente não consegue imaginar o quanto de impacto, né? Mas para que esse impacto aconteça, as pessoas têm que colocar na mente delas. Ele é gigante e não tem preço isso. Qual é o impacto disso levar a telemedicina para uma tribo indígena que está passando por um surto de diarreia que não sabe o quê? Esse impacto social ele é fantástico, né? O simples fato de tu poder salvar vidas já é impactante. Agora o fato de salvar milhões de vidas é muito maior. É muito impactante, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando o seguinte: bom, eu sou um médico, eu estou envolvido com a medicina. Primeira pergunta é: quantas pessoas eu consigo ajudar em uma semana, em um dia, em um mês, em um ano? Esse é o verdadeiro legado que o médico vai deixar.
Se eu puder ajudar em 1 minuto milhões de pessoas, eu vou investir nessa tecnologia. Se eu puder ajudar pessoas em 2 minutos salvar várias vidas, eu vou investir nessa tecnologia. Então não faz sentido mais filas para coisas básicas. As filas fazem sentido para especialistas, especificações, onde envolva procedimentos, preparo, cirurgia. Aí é aceitável. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai... Agora nós vamos esquentar o negócio aqui. Vamos esquentar o negócio? Você falou tudo isso, ficou muito claro para mim. Sim. Para mim ficou muito claro. Por que, na sua mente e na sua cabeça de especialista hoje, no desenvolvimento de pessoas, por que as pessoas é tão resistente a isso? Bom, nós temos uma cultura social, né? Isso é uma cultura social. A resistência tem a ver com crença. Se eu acredito que todo médico tem que me dar remédio para que eu possa voltar realizado para casa, essa é a crença. Então não é porque ela está doente, é porque ela quer o remédio. Ela quer o remédio, ela quer atenção. Ela quer atenção. Então, olha só, teve essa resistência grande com os bancos. Quando os bancos começaram a implementar o autoatendimento, teve grande resistência. Por quê? Porque os velhinhos queriam ir para a fila para poder conversar. Se tratava de algo social. Só que dentro da saúde, que não é saúde, é doença, quando eu vou para um hospital, eu aumento o risco de contaminação. Eu posso sair mais doente do que quando eu entrei. Eu posso pegar um vírus lá. E também posso impactar em outras pessoas. Posso contaminar outras pessoas. É tudo as emoções, né? Tudo é crença que impacta na emoção. Então, o que acontece? A APS, que é a Atenção Primária à Saúde, dentro da medicina, é trabalhado bastante isso, principalmente com os médicos familiares. A coisa que mais importa, né, é a promoção da saúde. E o Brasil investe muito pouco em promoção da saúde. Eu tenho que promover a saúde e não promover a doença. O plano de saúde no Brasil é muito caro porque elas não utilizam o plano de saúde, elas utilizam o plano de doença. Elas só vão ao médico quando estão doentes. Não fazem check-up, não tem acompanhamento. Ou morre ou vai, né? Morre ou vai. É nesse tempo. Agora, no momento que eu compro a ideia, a crença da promoção da saúde, eu senti uma dorzinha de cabeça, o que me custa ligar para o médico ali? Aí o médico vai fazer umas perguntas, vai elevar o estado de consciência e vai dizer, olha, dorme ou te hidrata, que a tua dor de cabeça vem da desidratação, ou porque tu está tendo distúrbio do sono. Aí passa lá uma melatonina, ela dorme e passou dor de cabeça. Ou intolerância à lactose. Minha enxaqueca, a maioria das enxaquecas é intolerância à lactose, chocolate, ou é de fundo emocional. Ou seja, a telemedicina resolveria a maioria das enxaquecas. Assim, né? Um estalar de dedo. A outra maioria é uma questão neurológica que aí vai para um especialista e ela não precisa enfrentar fila. Então a gente tem que investir bastante na promoção da saúde. E eu estou falando não só na questão da telemedicina, estou falando todo o Brasil. Tá? Levar essa questão da pessoa promover a própria saúde, exercício físico, alimentação, dormir, você ter comportamentos saudáveis. Isso é complexo. Muito. Sabe por quê? Nós temos algo chamado de pobreza estrutural. A pobreza estrutural está agarrado lá dentro da formação da pessoa. Crença de que isto não é possível. Ela pode ter tudo na mão, mas estruturalmente ela continua com um modelo mental muito limitado. Muitas coisas não acontecem com as pessoas é porque elas já determinam na mente delas que é difícil ou que não dá para fazer. Exatamente. Isso é emocional. Então, quando a pobreza é estrutural, nós temos que trabalhar a promoção da saúde e a educação. Aí entra a escola, tá? Entra governo, entra a prefeitura, para poder dar essa base, para poder minimizar, mas mexer num comportamento onde o problema é estrutural é extremamente complexo. A pessoa tem que querer muito e muitas vezes ela tem que sair daquele sistema onde ela está inserido. Abandonar a família, com a parecida, para abandonar aquele comportamento ali que está levando ela a um sofrimento. Que aí a gente começa a entender
muito forte porque as pessoas ainda não utilizam determinadas coisas que facilitam a vida delas. Tanto no banco, quando veio o autoatendimento, como você falou, agora no telemedicina, a pessoa sabe que vai ser mais fácil, ela não precisa sair de casa, só que ela tem aquela vontade emocional de estar no médico, ver o médico, ver o jaleco branco. Entendi. Aqui no CIMED, um dos pontos que a gente trabalha muito forte, né, Paulo, é a usabilidade. Você fazer uma medicina preventiva, para você não ter que ir para a corretiva. Então, isso é o ideal. Faz uma consulta, pede exame, faz o tratamento, porque se você tiver que ir para o hospital porque você está morrendo, meu filho, acabou. Aí você vai continuar o mesmo problema daqui, que é o tradicional que você falou, a pessoa só vai, não é plano de saúde, é plano de doença. Exatamente, ele pode apostar, vai ter reincidência. Se ela fez cirurgia de cálculo renal, se ela não mudar o comportamento dela, ela vai fazer outra cirurgia de cálculo renal. Exatamente. Por quê? Porque não eliminou a causa, trabalha em cima do efeito. Ou tirou aquela causa um pouquinho, mas ela voltou depois que a pessoa não teve um tratamento. Não tem jeito. Se não mudar comportamento, não muda o processo. Não muda o processo. O processo é o como que eu vou ter a saúde. Se não mudar o comportamento, não muda o processo. Bom, o que mais dificulta é a pobreza estrutural. Tá? É aquilo que foi aprendido lá na raiz. Que se ele mexer, todos os outros não entendem. É o viciado. Por que o viciado se mantém no vício? Porque se ele sair do vício, vai destapar muitas outras coisas que estão dentro daquela estrutura familiar. Vai aparecer muita gente defeituosa. Então aquela pessoa ali, o viciado, ele fica como se fosse um para-raio da família. Ele tem que ser o defeituoso para não desbancar as outras pessoas ali. Então ele pega aquilo para ele. É um processo inconsciente. Tanto da pessoa, né? É automático. Tanto da pessoa quanto da família. É um processo inconsciente. Isso a gente chama de questão estrutural. Então nós temos a pobreza estrutural. Esse é o maior problema de uma APS, da implantação de uma boa UPA que tem, né, aí no Brasil. Que você falou isso aí, numa rede pública hoje não tem esse tratamento tão forte assim. Exige muita vontade política e dinheiro. A questão é a seguinte: dinheiro até tem, mas o problema está em como esse dinheiro está distribuído. A maioria das pessoas que estão lá no poder, na gestão, são ignorantes, tecnicamente. E os que têm capacidade técnica estão abaixo desses ignorantes. Os ignorantes são os que têm cargo político, tá? Os cargos de confiança. Aí os outros não têm força. Então sabe que aquilo não vai dar certo. Então não tem engajamento. Que se a gente for entrar um pouquinho mais a fundo no motivo, essas pessoas entram lá no poder através do povo. É o povo que vota. Sim. Não vou fazer campanhas políticas aqui não, mas para a gente cavar um assunto lá no fundo, lá na raiz, a gente tem que ir nesse assunto de estado emocional. Quando o político chega na hora das eleições e vai lá na casa da pessoa, isso deixa ela feliz, porque ela está tendo atenção. Eu fico importante. Sim. Eu vou votar nesse cara. Porque ele veio, ele pegou na minha mão, ele comeu no pão da minha casa, ele tomou água aqui, ele veio no meu bairro, aí vai. Então, tratando para o foco é o quê? É mais emocional do que... É estrutural do que emocional. É estrutural. Ele não tem o poder. É a mesma coisa. As pessoas torcem para um time de futebol para quê? Para usar isso até a própria vida. Eu sou gremista, eu sou colorado, eu sou flamenguista. Misericórdia. Eu sou vascaíno. Isso, é boa. Então o que acontece? Quando eu digo eu sou e meu time vence, é como se eu estivesse vencendo também. Então, quanto mais pobre em resultados a pessoa mais ela gera identidade com coisas externas. Se torna importante, né? Aí ela briga, aí se torna os ismos da vida, né? As pessoas pegam os ismos, né? A gente pega aí lulismo, bolsonarismo, os ismos da vida, ou seja, eu me realizo no outro. Só que quando se trata de saúde, a saúde não funciona tanto assim. Então ou tu protege a tua saúde ou tu morre. O médico não pode fazer nada se tu não cuidar da saúde. Então eu preciso ter comportamentos saudáveis para poder ter saúde. Aí entra o governo, o Estado, para promover essa saúde. Quando o governo é inoperante, a pessoa fica abandonada, ela não sabe como fazer.
E ela faz aquilo que ela aprendeu. Ou seja, como é que ela aprendeu? A chorar quando sente dor, bebezinho. A chorar quando sente fome. E aí vem outro e dá. Isso vem só mudando os fatores, né? Então, estruturalmente, ela já aprendeu. Chora, ganha mamar, ganha a chupeta. Então, ela se torna vítima de um processo doutrinador. Ela não se torna independente, ela se torna dependente de um governo inoperante. Nossa, a telemedicina tem essa resistência porque muitos médicos não têm interesse que a telemedicina dê certo. Por quê? Porque é um processo doutrinador lá que tem aquele paciente que vai sempre lá e deixa o dinheirinho dele. Só que ele precisa desapegar disso para abrir espaço para outros chegar, porque tem fila. É por isso que hoje está fluindo tão bem. Porque está chegando os que estão enxergando isso que você está falando. Existe aqueles que estão tentando atrapalhar? Tem, a gente vê isso muito claro. Eles não conseguem enxergar outra forma. Ou eles não querem enxergar e nem deixar que os outros enxerguem, né? Então, eu comecei a entender que tinha tipos de medicamento que tratava algo muito mais rápido do que o que eles me ofereciam lá no SUS. Eu nem sabia que existia. Eu falei, tem, mas o SUS não permite, né? Aí é um negócio. Aí entra a parte política de compra de remédio, indústria farmacêutica. Então, observe o seguinte, telemedicina é fantástica, mas tem uns obstáculos ali que estão embaixo dos bastidores. Então, as pessoas precisam tá, da promoção da saúde. Elas precisam entender que a saúde é responsabilidade delas. Não é responsabilidade dos laboratórios mas é terceirizado. E nem do médico. Não adianta. Tá? Porque se ela for depender do médico, ela vai ser escrava daquele médico específico. E hoje, através da telemedicina, nós podemos ter acesso a qualquer médico do país. Os melhores. Os melhores. Então, a CIMED, trabalhando com os melhores, você vai ter os melhores médicos. E não aquele médico bairrista, que não permite que nenhum outro médico discute o diagnóstico dele. Sim. É o que ele falou, lei e regra e pronto. Exatamente. Sim. Agora, quando isso estiver muito divulgado, esses médicos bairristas e arrogantes, eles vão ter que bater de frente com os outros médicos. Aí a gente vai ter que abrir espaço para discussão e construção de novos conhecimentos. A gente viu muito bem isso no Covid. Eu fiquei assustado. A grande maioria dos médicos esqueceram o conceito básico do que é um vírus. Eles ficaram perdidos, né? E agiram como pessoas ignorantes, que ignoravam a medicina. Agiram como pessoas que... Amadoras. Amadoras que eram pacientes. Muitos abandonaram o hospital. Tá? Abandonaram a profissão. Estava colapsando mesmo, não tem jeito. Estava colapsando. Mas por quê? Por falta de estudo, por falta de competência, né, comportamental, por arrogância e uma série de coisas. Então nós estamos falando algo sistêmico. Isso tem em todas, nós estamos aqui na medicina porque trata-se da medicina, né, o tema aqui. Mas tem outras profissões que ocorrem isso também, como no direito, com a parecida. Então, isso a telemedicina vem para botar em xeque. Eu posso entrar em contato com o melhor especialista e esse melhor especialista está dizendo que o senhor, doutor da minha cidade, está errado. O senhor tem que estudar mais. Aí é confusão. Então eu vou dizer, isto é ruim porque vai invadir o meu terreno. Fato. O que a gente estruturou aqui, galera? Pra vocês já entenderem o conceito todo. A gente falou do que é a telemedicina, o que a telemedicina representa hoje, qual é a estrutura que a telemedicina aborda em si, na vida da pessoa, as travas culturais que as pessoas têm, e a gente conseguiu identificar pelo que eu entendi, e eu aprendi pra caramba. É mais uma estrutura mental, comportamental, do que simplesmente aceitar algo novo, né? Algo novo eu sempre entendi que causa medo, né? Quando você vai para o novo, causa medo. Tem que desenvolver novas estratégias para lidar com esse novo. Para viver. Tem que sair da zona de conforto. Só que isso tem mais a ver com a estrutura emocional, pelo que você falou. Você se adaptar ao novo, você tem que abandonar muitas coisas antigas, que é o mais difícil. Entendi. Então hoje, a gente está falando especificamente de uma das melhores plataformas, um dos melhores produtos que lançou no mercado do mundo,
que é a telemedicina, o médico na palma da sua mão. O médico aqui, você está domingo, 1h da manhã, você está ligando e o médico está te atendendo. É fenomenal. Então a gente já abordou sobre comportamento humano, comportamento estrutural, emocional, o que é a telemedicina, o que está vindo, por que está vindo, quais são as travas governamentais, isso tudo a gente já falou nesse bate-papo aqui, né, Paulo? É isso aí. E muito bom, muito bom. Eu se eu for deixar, eu fico aqui horas e horas falando de telemedicina e como que é o comportamento humano. E uma coisa que eu percebo nos números, tá, que a gente vê, você falou de saúde, vem na minha mente, porque a maior dificuldade hoje do segmento que a gente tem é nutrição. Quando você fala que as pessoas não... A responsabilidade é delas de se cuidar, bate muito forte. Porque esse segmento é pouco utilizado. E também tem na plataforma. Tem exclusivamente os melhores nutricionistas tá ali, não nutricionistas, nutrólogos também, para poder te fazer um acompanhamento. Só que as pessoas fogem desses aí, porque elas vão ter que mudar o comportamento delas. É doideira demais. Eu vou ter que abrir mão do que é gostoso só porque é saudável? Exatamente. Escolhe outro, morre cedo ou morre mais tarde. Quando você falou que as pessoas fogem da responsabilidade delas, que é a saúde, a sua conta, filho. É você que decide. Se fazer o exame, saber se você está mal, você tem que mudar comportamento, você tem que mudar a alimentação, você tem que treinar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É sua responsabilidade. E aí, quando eu pego meus números aqui e vejo que o meu segmento que mais o que menos é atendido é a nutrição, e olha que eu tenho os melhores nutricionistas. Nós temos, o CIMED tem. Isso aí. Entendeu? Então é isso aí. Fechamos? Pontuação? Faça suas considerações finais desse primeiro tema, tá, Paulo? Telemedicina, ela está amplamente conectada à saúde. E a saúde é a única coisa que tu não pode transferir para os outros. A gente tem um ditado assim, a culpa é minha, eu coloco com quem eu quiser, né? A saúde não tem jeito. É responsabilidade unicamente. Quando a pessoa tem um trauma, ela diz assim, culpado pelo meu trauma foi minha mãe e meu pai. Agora a tua falta de saúde, só tu é responsável. Tem jeito. Tem todas as ferramentas aí, é só acessar elas. Na palma da mão. É isso, gente. Tecnologia é a nossa base e a saúde é o nosso pilar principal. É o que a gente quer. Muito obrigado, Paulo. Estamos juntos. Estamos aí iniciando um assunto tão importante que é a telemedicina. Vão ter vários outros, vocês fiquem ligados, porque a gente quer trazer isso muito forte. Mais sobre comportamento emocional, mais sobre estrutura emocional, mais sobre como você desenvolver padrões, tirar padrões, mudar. Temos aqui um especialista falando disso. Obrigado para quem está aí, para quem vai assistir, a hora que for, o dia que for, o momento que for. Esse tema é muito gostoso. Tamo junto. Valeu. Fique com Deus. Valeu.